Olá pessoal, eu sou o Daniel D'Arezzo e fiz esse vídeo aqui para poder falar um pouco mais sobre o meu livro Renda Extra, um passo para viver seus sonhos. Então a maioria das pessoas que eu apresentei esse livro, durante essa semana, que foi a semana de lançamento, eu percebi que muitas delas faziam as mesmas perguntas. Eu achei muito interessante as perguntas, achei até engraçado alguns assuntos que a gente levantou, então eu fiz esse vídeo para esclarecer bastante. Tá? Então tá. O nome do livro é Renda Extra, um passo para viver seus sonhos. Onde eu falo muito que, dependendo dos sonhos das pessoas, em sua maioria, se a pessoa não tiver uma renda extra, fica um pouco difícil ela realizar os sonhos. Então, quando a gente para analisar os nossos sonhos, aí eu te pergunto, qual que é seu sonho? E aí às vezes você para e pensa, meu sonho é fazer isso. Então, geralmente, remete ao que uma renda extra possa te ajudar muito a realizar esse sonho. E aí as pessoas perguntavam para mim assim, pô, mas isso aí é algum esquema daquele de pirâmide, de ganhar dinheiro, ou de marketing multinível? Então esse vídeo aqui é justamente para falar sobre isso. Não tem nada a ver com nenhum esquema de pirâmide, nem de marketing multinível. O conteúdo do livro não tem nada a ver com esse esquema de pirâmide, tá? Esse esquema de pirâmide é uma coisa que veio tomando conta aí do Brasil aí num determinado período, não foi positivo, tá? Isso já existe há muito tempo em outros países aí, ok? E o Brasil simplesmente vem e copia algumas ideias e faz a coisa dar mais errado ainda do que já é, tá? Então não tem nada a ver com isso. Eu vou explicar para você agora, mais ou menos assim, nesse tempo resumido, o que eu quero dizer em cada capítulo, para você saber um pouco sobre o conteúdo do livro, tá? No capítulo 1, eu escrevo como tudo começou. Por que eu escrevi o livro, Então, na verdade, antes de ser empreendedor, eu trabalhava em contabilidade. Então, eu trabalhei em várias contabilidades e pude participar assim de fora, observar várias empresas. Então vi muita empresa surgindo, vi muita empresa atuando, vi muita empresa falindo, tá? Participei em vários setores das empresas, em licitações, em várias partes. Então eu vi o mundo empresarial na atividade, eu vi ele acontecendo ali na minha frente. E isso trouxe algumas experiências que eu resolvi escrever e colocar aqui no livro. Então essa foi a ideia principal, escrever um pouco sobre experiências, positivas que eu vi ali e colocar para a gente poder dividir um pouco isso, ok? No capítulo 2 eu digo, o que sonhamos pode se tornar real. Então eu falo muito sobre os nossos sonhos, falo muito sobre as perspectivas que a gente tem, tá? E que o que sonhamos pode se tornar real. É claro que em muitas das vezes você já está em busca da realização do seu sonho e isso é muito bom. Você não precisa mudar seus passos, não é necessário você mudar seus passos. Mas é bom você analisar, Você que, principalmente as pessoas que têm um determinado sonho e esse sonho nunca vem, e essa realização nunca vem. Então seria muito bom para essas pessoas lerem um pouco sobre o assunto, ter uma nova perspectiva. Pode ser que a solução está na sua frente, mas você não está enxergando, por falta às vezes de um conceito, por falta às vezes de um toquezinho de leve só para te fazer enxergar aquilo ali, ok? No capítulo 3 eu falo sobre a tecnologia em tempos remotos. Então eu falo muito sobre o surgimento do computador, eu falo muito sobre nós empreendedores dessa era, Então hoje eu tenho 32 anos, Sou microempreendedor individual, tá? E eu digo para você, nós estamos em 2014, tá? Empreendedores com a minha idade, um pouco mais velhos, a gente viveu uma época em que não tinha tanto recurso tecnológico. Então a gente conseguia resolver muita coisa só ali com a máquina de escrever, entendeu? O papel, e a gente conseguia desenvolver ideias sobre aquilo ali. Pesquisar então naquela época era muito difícil, você tinha que ir numa papelaria para que você conseguisse chegar, numa papelaria não, você tinha que ir numa biblioteca para poder pesquisar sobre muitos materiais lá, tá? Para que você encontrasse algum que realmente tivesse o assunto que você estava pesquisando.
Então as fontes eram mais seguras, né? Hoje em dia a gente tem aí a internet na nossa mão, mas qualquer um pode postar qualquer coisa lá na internet e nem sempre a informação que chega é assim tão boa, né? Então a tecnologia em tempos remotos é o assunto que eu abordo aqui no capítulo 3, tá? No capítulo 4 eu falo muito dos piratas da vida real, né? Falo muito sobre Steve Jobs, falo muito sobre o Bill Gates. São pessoas que foram os verdadeiros piratas da vida real aí, né? Trouxeram essa tecnologia aí, e essa história também eu explico muito sobre esse surgimento, né? O conflito que aconteceu ali no início da Microsoft, no início da Apple, da Macintosh. Então a gente aborda muito sobre esses assuntos para a gente entender também o porquê e de onde veio essa tecnologia que a gente utiliza tanto hoje. Então é muito difícil estar abordando para você, estar falando com você de um assunto que você não sabe nem de onde veio. Então primeiro eu explico, né, de onde veio e porquê, e aí depois a gente, né, começa a trabalhar sobre o assunto, sobre as ideias, e isso faz com que a gente complete melhor o nosso pensamento, né? No capítulo 5 é muito legal, porque eu falo aqui no título, né, como funcionam os ventos. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte: o mundo empresarial está muito ligado com a natureza, com a física em si, né? Então é o seguinte, quando eu estava no meu primeiro grau lá, eu perguntava para os professores como funcionavam os ventos. E aí eles me explicavam, falavam sobre todos os detalhes teóricos de como funcionava, mas eu não conseguia entender. Então, como aluno do primeiro grau, eu precisava entender um pouco mais sobre o comportamento da matéria para que eu conseguisse entender como funcionam os ventos. Então a gente entrava num paradoxo aí, e eu achava que eu estava certo e o professor falava comigo que não. Então a gente chegou a uma outra conclusão, que para aprender determinados assuntos a gente precisa de uma regra de aprendizado. Então eu precisava entender um pouco mais sobre o comportamento da matéria para só então eu aprender como funcionam os ventos. Então essa organização é uma coisa que eu abordo muito nesse capítulo 5. A organização e também a ligação que tem das matérias do mundo de fora e do mundo de dentro do lado empresarial, tá? O pessoal e o empresarial está muito interligado. No capítulo 6 eu falo muito sobre as mudanças de paradigmas, tá? Coloquei essa imagem aí para você que é interessante. Se você olhar bem para essa imagem, você vai ver que parece uma mulher olhando para o lado direito, né? E uma pena bem na cabeça dela assim. E se você olhar direitinho mesmo, você vai ver que parece muito uma velha com o queixo, com a cabeça baixada, né? Tá com um pano na cabeça e com os olhos fechados aí, né? Então dá para ver tanto uma mulher olhando para a direita quanto uma velha com o queixo no peito, apoiado no queixo, no peito. Então é muito... a forma que a gente vê o mundo é muito diferente. Cada pessoa tem uma perspectiva, cada pessoa vê de uma forma. E isso tende a estar muito ligado aos nossos paradigmas, coisa que eu abordo aí no capítulo 6. No capítulo 7, eu falo também sobre as ideias do pai da matéria, que é o Napoleão Hill, tá? Ele é o cara, assim, o crânio principal do mundo empresarial, tá? Então, se você é empreendedor e não conhece esse cara, então você está caminhando aí um pouco vago. Você precisa conhecer as ideias e os conceitos de Napoleão Hill, porque ele pode transformar o seu negócio em muito pouco tempo, tá? Ele foi quem lançou o livro Pense e Fique Rico, e esse livro inspirou várias outras formas de escrever, né? O Pai Rico, o Pai Pobre, ou o segredo a ciência de ficar rico, assim como o segredo. Então esse livro foi o início de um novo conceito sobre o mundo empresarial. Então vale muito a pena ler sobre o Napoleão Hill também, e esse capítulo 7 é muito rico em informação de como a gente deve ser o empreendedor, tá? Então muito importante também, isso eu abordo no capítulo 7. No capítulo 8 eu falo sobre a física empresarial, aquilo que eu falei agora um pouco antes. Então falo muito sobre a ligação da física com o mundo empresarial,
falo muito sobre as ideias da natureza ligada ao mundo empresarial, um pouquinho sobre a logística e o que mudou hoje, né? Então fica tudo bem descrito nas entrelinhas. Eu gosto de abordar uma forma bem simples de colocar as ideias para o leitor, para que você também tenha uma leitura bem agradável, tá bom? No capítulo 9, eu falo sobre os verdadeiros sonhos. Às vezes a gente tem um sonho de fazer uma coisa, tá? E aí depois passa o tempo, você vê que aquela vontade morre dentro de você. Então, na verdade, aquilo ali não era o seu verdadeiro sonho. Então a gente precisa parar, a gente precisa ter um tempo para poder analisar quais são os nossos verdadeiros sonhos, porque isso ajuda muito na nossa caminhada em busca de uma vida mais feliz, em busca de uma vida mais completa, tá? Então isso aí eu abordo no capítulo 9. No capítulo 10 eu falo sobre o poder do papel e da caneta. Muita gente às vezes não consegue entender muito essa ideia do poder do papel e da caneta, mas sem o papel e a caneta nada do que a gente tem hoje seria possível. Então o papel e a caneta é primordial, é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. Sem esses dois itens, não tem como você construir nada, não tem como você fazer nada. Então a gente volta no tempo. Então são dois elementos que a maioria das pessoas tem dentro de casa, mas não conseguem reconhecer o valor que tem, o valor intelectual ou até mesmo o valor físico que apresenta aí esse conjunto aí de fatores, né? Então, continuando aqui. No capítulo 11 eu falo muito que os tempos mudaram. Hoje a gente vive num novo mundo, tá? Um mundo mais tecnológico. E os empreendedores dessa minha idade, a gente conseguiu viver uma época que a gente não tinha essa tecnologia, mas mesmo assim a gente se virava. E hoje, com a tecnologia, a gente consegue enxergar as pessoas, muitas delas, sendo reféns da tecnologia. Tem muita gente que não consegue ficar sem o celular, mas a gente já tem uma desenvoltura um pouco melhor, porque a gente conseguiu viver em outras épocas aí. A gente não deixa ser refém dessa nova perspectiva que chegou, tá? Então os tempos mudaram, o mundo empresarial mudou, e eu abordo isso no capítulo 11, né, com novos conceitos, algumas ideias que podem ajudar bastante aí o empreendedor ou até mesmo a pessoa, né, que não deseja ser empreendedor, tá? No capítulo 12, eu falo sobre projeto de automação. É um pouco difícil tratar sobre projeto de automação, porque na maioria dos casos as pessoas acham que não vão funcionar, mas na verdade existe todo um conceito por trás de um projeto de automação. Ele é automático, e esse automático ele precisa de algumas ferramentas. As ferramentas certas, nos lugares certos, nos proporcionam muitos resultados positivos. Então eu apresento para você um projeto de automação de forma conotativa, depois a gente retira alguns elementos e coloca as ferramentas certas no lugar e cria um sistema para o nosso benefício. E depois disso eu apresento para você um curso bônus. Esse curso é para você experimentar um pouco do mundo empresarial. Só toma mesmo 15 minutos do seu tempo, entendeu? Na verdade é um investimento de 15 minutos do seu tempo. E você pode experimentar um pouquinho desse mundo empresarial. Você pode criar um mini empreendimento, tá? Obter lucro com isso. E a única coisa que você tem que aplicar é 15 minutos do seu tempo. Então é muito pouco para você experimentar um pouco do mundo do que é ser empreendedor. Então eu apresento para você esse sistema e não tem nada a ver com pirâmide, não tem nada a ver com marketing multinível, tá? Eu só falo sobre o nicho, sobre o mercado, que é muito bom hoje em dia, tá bom? Então é muito bom a gente refletir sobre o nosso futuro empresarial, tá? Se você não for empreendedor, é bom você saber que você faz parte de uma grande engrenagem, de um mundo empresarial que move o mundo hoje. Então é fundamental você ler também com essa perspectiva, tá? E se você for empreendedor, é muito bom você ter novos conceitos e novas ideias. Esse é o livro Renda Extra, um passo para viver seus sonhos, tá? Não é um esquema de pirâmide, não tem nada a ver com isso. São ideias de empreendedorismo, tá? E renda extra automatizada que eu mesmo bolei, eu mesmo criei aí com o tempo, tá bom? Para você que não sabe, um esquema de pirâmide é aquele esquema onde tem geralmente um líder e aí tem 3 pessoas que oferecem alguns serviços para esse líder
E aí tem novas pessoas que, quando elas fazem outros serviços de vendas ou alguma atividade, o resultado do trabalho delas favorece o segundo nível da pirâmide e favorece o primeiro nível da pirâmide, que é o líder. Quando outras pessoas entram no esquema da pirâmide, tudo que elas geram de vendas ou alguma coisa assim, gera um benefício para o terceiro nível, gera um benefício para o segundo nível e gera um benefício para o primeiro nível. E aí vai montando essa pirâmide com mais pessoas e chega numa hora que não tem mais espaço para novas pessoas, porque fica muito inviável você trabalhar por muito pouco, porque você vai trabalhar simplesmente para poder dar o lucro para as outras pessoas dos outros níveis da pirâmide, tá? Geralmente, trabalhos com pirâmide tem a ver com mensalidades que a pessoa tem que pagar para ela não sair do esquema de pirâmide, e geralmente também tem uma meta para ela poder atingir, onde tem algumas promessas de prêmios ou alguma coisa assim. Nem sempre é ilegal, tá? Então você precisa entender mais ou menos o conceito do que funciona para depois você julgar. Nem sempre é ilegal esse esquema de pirâmide, mas na maioria das vezes é muito trabalhoso e menos lucrativo, tá? Já o marketing multinível, é claro que eu estou resumindo aqui, né? Nem sempre tem uma mensalidade, nem sempre tem uma meta, mas está muito voltado às pessoas que apoiam o seu projeto. Então essas pessoas tendem a encontrar novas pessoas que vão favorecer a elas e a você. Então esse é o marketing multinível. Você faz o marketing e encontra determinadas pessoas, né? Essas pessoas fazem o marketing e encontram outras pessoas que vão beneficiar elas e você. Então, no marketing multinível também são ideias muito boas, nem sempre também são ilegais, tá? Mas podem funcionar muito bem em determinados casos, tá? Ilegal ou não? Então vou dar um exemplo bem prático aqui, bem rápido. Vamos supor que você tem uma moto e aí você vai no centro da cidade, você vai virar para um amigo seu e falar assim: ô fulano, tô indo ali no centro da cidade, você quer alguma coisa? E fala: ah, cara, me leva lá, vou te dar aqui R$5 aqui, você me leva lá, vou resolver uns negócios, você me traz de volta. Você combinou com o cara ali, você está indo no centro mesmo resolver, ele monta na moto, você vai, ele resolve, depois ele volta, ele vai te pagar os R$5, está tudo resolvido. Se você fizer isso, não é ilegal, você vai e volta. Agora, se você fizer disso o seu dia a dia, toda hora, você já está infringindo a lei. Por quê? Porque quem faz isso é o transporte público. Você não pode invadir um outro setor empresarial, tá? Então isso já é ilegal, ou seja, fazer uma determinada tarefa pode parecer que não seja legal, mas fazer constantemente aquela mesma tarefa é ilegal sim, tá? Dependendo muito do que é. Esse é um exemplo bem prático que eu coloquei para você aqui, tá? O nosso projeto não tem nada a ver. O nosso projeto eu vou ensinar para você como você vai criar um empreendimento online, tá? Através do Hotmart. O Hotmart é um site que traz uma nova perspectivas para a gente na internet, tá? Então tem você, e aí você pode promover determinados produtos, tá? E obter lucros por essa promoção. Agora essa promoção ela se dá de várias formas diferentes, e é aí que moram as ferramentas que existem gratuitamente na internet e que você pode utilizar, tá? Então se você souber as ferramentas certas, você consegue tirar benefício disso. Então esse projeto é para mostrar que tem um mundo novo aqui na sua frente, que é a internet, tá? Que tem nicho, que tem várias formas de ser empreendedor, pode trazer bons benefícios, mas você precisa conhecer as ferramentas certas, tá? Então aqui eu vou mostrar para você uma ideia de um plano profissional sobre isso, tá? Você como empreendedor investe no marketing, ok? Essa é a ideia de um plano profissional. O marketing encontra as pessoas compram os produtos, o produto traz um determinado lucro, você reinveste o dinheiro, cria um ciclo automativo ali para você ganhar. Você tem um determinado lucro que você pode utilizar como sua renda no plano profissional, até como renda principal, que é o meu caso aqui, tá? Então é isso que eu tenho para dizer para você nesse vídeo, tá? E leia o livro, que ele vai trazer muitos benefícios para você como pessoa ou como empreendedor.
Então dei alguns exemplos aí, mostrei tudo para você e eu espero que você tenha uma boa leitura. Tchau, tchau e até mais!